Boa noite, meus queridos seguidores do Instagram. Hoje a nossa live e entrevista está mais do que especial. Eu até ia fazer no YouTube, mas infelizmente deu um probleminha no meu note, aí não vai dar. Vai ser só aqui pelo Instagram mesmo. E hoje vai ser com a Mega Master Power, consultora de mães, Yara Capel. Maravilhosa. Uma menina de 24 anos que teve seu filho em casa. É isso mesmo. Deixa eu limpar meu dente, que meu dente tá sujo, batom. É isso mesmo. Ela teve seu filho em casa. Vocês sabem o que é isso? É uma coisa magnífica. Da luz de Deus, ela concebeu a sua menina, que é uma menina incrível, a qual ela educa com muita sabedoria. E hoje ela vem aqui, junto comigo, compartilhar um pouco desses saberes que ela está aprendendo desde o dia em que ela teve a sua neném. Ela é simplesmente maravilhosa. Yara Capel, já chegando aqui para nos presentear com uma live incrível. Você que está aí do outro lado, Flávio, que entrou agora, que conhece alguém que está grávida, que é mãe, corre lá agora e compartilha essa live com essa pessoa que precisa ouvir de uma mãe que educa sua filha desde o seu nascimento. A filhinha dela come de tudo. Come brócolis, come cenoura, come banana, come mingau, come de tudo. Ela tem apenas 1 ano, é uma menina segura, é uma menina inteligente e muito bacana. A Yara acabou de chegar, vou convidar ela para participar da nossa live. Espera aí um instantinho. Deixa eu ver. Yara Capel, vamos ver se ela entra agora. Já a Yara tá aí entrando para nos presentear com essa entrevista magnífica. Cadê ela? Ainda não está acessando a internet. Yara, tô aqui. Aparece. Deixa eu ver. Deu algum problema aqui na internet. Eu vou sair, vou entrar de novo. Dela e não entrou. Vou tentar de novo, vou chamar a Ellen. Yara, cadê você? Yara, agora ela vai entrar. Fátima, Gleicimara, Carvalho, só gente top aqui na minha live. Yara Cristina Capel. Tudo bem, Yara? Nós não estamos te vendo direito. Posiciona aí, tá ao contrário. Você vai ter que botar seu celular em pé. Peraí, então. Mas dá pra ver assim. Não, você vai ter que botar ele em pé. Pega o notebook ali, então. Eu vou para depois. Isso, Alex! Olá, maravilhoso! Boa noite! E o meu dente tá sujo, batom. Essa é a minha linda Yara Capel. Minha grande amiga da vida. Que eu conheço desde que saiu da minha barriga. Não dá para não dizer isso. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, Yara, tudo bem? Tá preparada? Tudo bem. Vamos lá. Vamos preparada para falar. Legal. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero que você conte, né, é sobre como foi ser
mãe em casa. Como foi essa experiência incrível, linda e maravilhosa que foi ser mãe em casa? Então, ser mãe em casa, no caso, é ter o parto em casa, né? Que ela quer dizer. É isso. Então, a minha gestação, né, foi uma gestação muito tranquila. Olha, tem o pessoal do Esposo e Mãe Feliz chegando aí também, que bom. A minha gestação foi uma gestação muito tranquila, né? A minha filha se chama Maria Aurora, tem 1 ano agora, e eu já estou gestante de novo, esperando mais uma bênção do Senhor. Estou de 13 semanas. E na época, né, que eu comecei a viver esse tempo da maternidade, a gestar, eu comecei a me interessar muito, né, sobre esse assunto, sobre a maternidade. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre diversos assuntos relacionados, sobre introdução alimentar, sobre a gestação em si. Até que a minha doula, né, enquanto eu procurava também sobre o parto normal, natural, ela me falou, me indagou, porque eu por que eu não tentava ter um parto domiciliar? Para quem não sabe, o parto domiciliar planejado, ele pode ser realizado em casa, né, com uma equipe especializada. No caso, na maioria das vezes, são enfermeiras obstétricas que têm autorização para poder estar fazendo esse trabalho. E aí eu comecei, depois dessa indagação dela, eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu estava morando numa cidade que não era minha, eu morava em Campinas, São Paulo, então só tinha eu e meu esposo, e a gente não tinha muito conhecimento sobre os hospitais da região, né? Então ficava aquela dúvida, né, de como seria, se seria bom, se os hospitais eram seguros, se não, se respeitavam, se não respeitavam. E aí eu comecei a procurar então as equipes de parto para poder tentar, né, conversar, ver como seria esse parto domiciliar planejado. Nesse meio tempo, né, eu procurando tudo, eu também fui estudando, né, tive algumas referências em grupos do Face, né, no auxílio do parto, também teve um livro chamado Parto Ativo que me ajudou muito. E aí fui me encantando cada vez mais por esse assunto. E aí comecei a pesquisar as equipes e até que eu cheguei numa equipe que era da minha cidade, né? Que é as meninas da Louvier Parto. E a gente tava tudo certo, tudo fechado, vamos fazer sim o parto em casa e tal, beleza. E aí comecei a correr atrás, né? Para poder juntar os valores necessários. Porém, nesse meio tempo, né, a vida nos dá alguns aprendizados, alguns desafios, e no meio do caminho eu tive que fazer uma escolha, né, entre o parto, entre o parto e entre as minhas contas fixas, né? Então eu tive que optar aí por ficar somente com o acompanhamento do parto, que era o que eu já tinha em mãos, né? Fiz rifa, fiz algumas ações entre amigos. E no final acabou que eu não consegui o valor total para ter a equipe de parto, para fazer o parto em casa. Porém, eu ainda assim fiquei com o acompanhamento do trabalho de parto com a enfermeira obstétrica. Esse acompanhamento ele é feito como? Uma enfermeira obstétrica que fica com você todo aquele período do trabalho de parto. E aí ela fica monitorando o bebê, né? Ela tem toda a análise técnica. Quando ela vê que já está chegando próximo ali do expulsivo, que é quando a criança realmente vai nascer, ela nos encaminha para o hospital mais próximo, né? E era essa a nossa ideia, de ficar com ela o tempo máximo que a gente conseguisse em casa, para não sofrer nenhuma violência obstétrica, para não precisar ficar passando nervoso no hospital, e no final ir para o hospital só realmente para parir. Porém, Deus surpreende a gente, né? E eu confio muito na providência dele. E eu pedia muito na minha gestação que o meu parto fosse um parto tranquilo, que eu ficasse tranquila, que eu não ficasse ansiosa, né? Porque como primigesta, né? Como primeira mãe de primeira viagem, a gente não sabe o que esperar, né? De um parto, a gente não sabe o que vai acontecer. Nem eu, nem o meu esposo. Então a gente ficava naquela ansiedade, naquela expectativa do que poderia acontecer,
mas eu também, ao mesmo tempo, pedia muito a Deus para que Ele pudesse me dar essa calma, né? Para que na hora eu pudesse saber o que fazer e não me desesperasse. E daí, quando chegou no dia 14 de setembro de 2018, eu comecei eu acordei, já tinha visto um pouco de sangue, comecei a sentir algumas cólicas, e aí ao final da tarde, quando já estava caindo para a noite, eu comecei a realmente sentir as contrações. E aí tive, né, todo o contato com a doula, com a enfermeira que ia me acompanhar. Falei para elas que estava começando aí os meus pródromos, tudo. E elas, né, eu tomei o famoso chá de canela com gengibre para poder dar aquela engrenada. E daí começou realmente o meu trabalho de parto. O meu trabalho, ele não foi, as contrações não foram ritmadas como a gente está acostumado, né, a ver por aí. Eu também não entrei na partolândia. Eu não fiquei, né, naquele estágio em que a gestante fica alucinada, que não sabe o que está acontecendo. Eu não entrei, eu fiquei totalmente consciente do que estava acontecendo. E tanto é que a minha enfermeira e a doula nem achava que eu estava de 7 para 8 centímetros. E eu, às 4 da manhã, já estava sentindo as contrações com força, mas a gente resolveu esperar amanhecer para poder fazer a avaliação, para ela vir me avaliar e de repente já ir para o hospital. Ah, E peraí. Então você estava sozinha? estava com meu esposo. Estava com Estava com meu seu esposo. esposo e já estava Isso. sentindo dor e ela não tinha vindo ainda. Não, já estava de contrações, mas pela minha voz, né, por tudo que eu estava passando, tem coisas que a gente. Isso não é uma medida normal, tá, gente? Acontece. Eu falo que foi Deus que quis que eu parisse em casa, porque numa hora dessas as enfermeiras já estariam lá em casa, né? Mas aconteceu diversas coisas no particular que impossibilitaram a chegada delas nesse momento. E elas só puderam chegar no início da manhã. Então eu já estava ali sentindo dor, tomei um banho morno para poder ver se relaxava. E aí consegui, nesse meio tempo, descansar um pouco, né? Até as 6 da manhã. Isso era umas 4:30 da manhã, até as 6 eu já consegui deitar, dormir um pouquinho. Quando eu acordei às 6 da manhã, eu senti um calor muito grande. Fui ligar o ventilador. Quando eu liguei o ventilador e sentei de novo no sofá, pronto, começou aquela força, né, constante, aquele puxo, né, que a gente chama. Puxo, 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 e uma vontade de ir no banheiro. E eu ia no banheiro e não saía nada. E eu falei, meu Deus do céu, não é cocô, gente. O que é isso que tá acontecendo? E eu falando pra ela, tô sentindo muita força, muita força. Ela, é normal, é a cabecinha encaixando. Eu falei, meu Deus do céu, mas não vai encaixar, gente. Só, já tá sentindo um monte de força, ela não encaixou ainda. E aí a contração vinha, aquela onda, né, que a gente fala. E aí eu inventei de pular na bola de pilates, né? Falei, pronto, então eu vou pular na bola de pilates, porque aí eu me distraio um pouco a mente, eu não vejo que a dor tá vindo, né? E aí eu comecei a pular, pular. Mal sabia eu que estava fazendo a minha filha descer mais, né? Porque ela já estava ali na gravidade, né? E eu fazendo ela descer mais. E nisso a enfermeira já estava a caminho. Quando ela chegou, era umas 7, 7:30. E nesse período todo que eu tô contando para vocês, eu fiquei calma. Tava super calma. A dor era uma dor super suportável. Eu sentia muito mais incômodo do que dor, realmente. Né? Eu sentia muito incômodo na lombar, fisgada, né? Como se fossem umas agulhadas. Era aquela questão da onda, né? Que a onda vem e depois vai, que é bem próprio da contração. Mas era muito na lombar e quase nada na frente. E essas forças também eram muito lá, né, na região do ânus. E eu ficava muito intrigada, porque a primeira vez, né, sentindo isso, falei, gente, mas não vai ter uma sensação na frente? A menina não vai nascer na frente? Será que ela vai nascer pelo buraco errado? Pronto, agora deu ruim. E aí eu ficava, juro pra você, eu ficava pensando isso, e até por isso que eu, né, eu fui fazer o exercício na bola para ver se segurava um pouquinho ela ali. Quando a enfermeira chegou, aí deu um certo desesperozinho, né? Porque eu já estava vivendo todo aquele processo. E ela falou, vamos lá, vou te avaliar na cama. E aí quando ela deitou eu na cama,
ela analisou e viu que a cabecinha da minha bebê já estava indo para fora, já estava no expulsivo, já tinha um cabelinho aparente, tudo, né? E aí ela falou para mim, olha, Yara, já tô vendo o cabelinho da sua bebê. Não vai dar tempo da gente nem chamar o Uber para ir para o hospital. Então vamos lá, como é que você quer parir? Aí eu, oi? Mas como assim? Eu não paguei o parto para ter em casa. Eu não tenho dinheiro, né? Aí eu comecei a pensar logo no financeiro, né? Porque eu falei, gente, era o meu sonho, mas ao mesmo tempo eu falei, gente, eu não tenho como pagar o valor que é do parto, tanto é que eu falei com elas, tudo e tal. Um parêntese, antes disso tudo, lá pelas 5 da manhã, meu esposo tentou ligar para um dos nossos amigos que iria me levar ao hospital. E ele não atendeu. Né? Então, por isso que eu falo que tudo foi planejado por Deus, né? A gente não sabia de nada, mas Deus já sabia de tudo. E aí, quando ela chegou e falou, né, vamos lá, como você quer parir? Eu entrei um pouco em choque, falei sobre a questão do valor, e aí foi a hora que eu falo que ela foi boca de Deus, porque realmente a gente tem que confiar na graça dele, né? E ela falou, olha, não fica pensando nisso agora, você já combinou lá com a outra enfermeira? Detalhe, a enfermeira que foi, não foi a que eu contratei, foi a auxiliar, porque a que eu contratei estava com um problema pessoal, mas essa também era enfermeira obstétrica. Elas trabalham sempre em dupla para que, caso aconteça alguma coisa, uma possa substituir a outra. E aí ela falou, não fica pensando nisso agora, né? Deus dá de presente e não tenta entender. Eu falei, ô meu pai eterno, então tá bom, né? Vamos lá. Em toda a gestação, eu estudando muito, eu sempre falava que eu queria parir de cócoras, né? Que é a posição que a gente chama da Índia, né? Que é uma posição verticalizada, é uma posição que favorece a saída do bebê. E eu falei para ela, ela perguntou, você quer a banqueta? Como que você quer fazer? Falei, não, eu quero parir de cócoras. E assim foi. Meu esposo, né, ficou na parede, me apoiando, e eu fiquei na posição semi-agachada, que é a de cócoras, e depois de 4, 5 puxos, a minha filha nasceu, né, perfeita, sem chorar nem nada, só deu uns miadinhos. Eu ainda tive o privilégio de sentir, né, a cabecinha dela saindo ali. Foi um momento muito especial e um momento em família, né? Que só tinha nós mesmo. Nem as doulas conseguiram chegar, então foi bem especial assim. Não deu nem para tirar foto, porque o meu marido me segurou e a enfermeira ficou para auxiliar e segurar a bebê quando ela saísse, né? E aí depois, aí quando ela saiu, ela ficou no meu colo, depois de 2 horas, né? Que teve o parto, a placenta dequitou, né? Saiu. E a gente conseguiu fazer aquele contato pele a pele. Ela não quis mamar, mas ficou no meu colo nesse tempo todo. Depois meu marido cortou o cordão umbilical. Então foi um parto muito, muito bonito, assim, muito especial. Foi um parto muito rápido, foi apenas 12 horas de trabalho de parto. Normalmente uma gestante de primeira viagem leva muito mais que isso. E foi um parto quase sem dor, né? Eu digo para mim que foi um parto quase sem dor. E foi com 39 semanas, né? Então ela quis vir mais rapidinho aí. Tanto é que quando eu liguei para minha mãe, ela já falou assim: como você já nasceu? Isso, ela nasceu 8h32 da manhã do dia 15. Então ela fez jus ao nome dela, né? Aurora. O amanhecer. E vem E essa é a cá, história. e a história de cantar a oração de São Francisco, como é que foi isso? Rapidinho. Ah, foi verdade. Aí depois que ela nasceu, né, a gente já estava com essa ideia, né, planejada na mente e foi muito emocionante, muito bonito. A gente conseguiu cantar a oração, né, de São Francisco e é muito emblemática pra gente, porque primeiro que meu esposo é muito devoto. Desculpa. E segundo que a minha mãe sempre cantou essa música para meninar, né? E aí a gente, na gestação, eu fiquei lembrando disso, né? Que foi muito marcante, até hoje eu lembro. E meu esposo também devoto, então a gente falou, vamos cantar essa música e até hoje é a música que eu canto também para ela dormir, para ela ficar mais calminha. É a oração de São Francisco. Foi muito especial.
Muito lindo, maravilha. Então, eu queria agora saber sobre as fases, né? Assim, gente, é incrível, né? Eu acompanho a Yara porque ela é minha filha. Não tem como não dizer que você é minha filha, né? Eu tenho um orgulho muito grande de ser sua mãe, né? Eu acompanho a Yara. A Yara nunca usou chupeta, nunca usou mamadeira, nunca usou nem copo. Copo de bebê. Minha mãe fica indignada. Minha mãe fica indignada que a Maria Aurora toma em copo de vidro. É tipo isso. Ela nunca usou mamadeira, nunca usou copo, nunca usou nada de neném. Nada de neném. Então, assim, eu quero Exagerou, né? que você diga Fralda, usificador, coeiro. de pano. E ela Ainda tem isso. também sobre a fralda de pano. Só que assim, a gente tem que ir devagarzinho, porque o tempo, infelizmente, é curto. Não deu para eu botar no YouTube, entendeu? Então, você tem que falar mais rápido, né? Não demorar tanto agora. Esse primeiro depoimento acho que foi interessantíssimo. Então, eu quero que você fale sobre, principalmente, quando você começou a inserir os alimentos, né? A Maria, ela come de tudo. E como você faz isso? Fez isso? Tem tanta mãe tentando. Eu fui uma das mães que tentei fazer você comer uma comida saudável e você nunca quis. Então, diz pra mim, como é que é isso? Então, antes de falar sobre esse processo, eu preciso falar do início, né? Porque, na verdade, todo processo tem uma origem, né? Dentro de nós, né? Como mãe, principalmente. A maternidade, ela é um dom de Deus, né? E Deus nos dá essa graça especial de vivê-la. Quando nós assumimos isso de forma integral dentro de nós e no nosso exterior, tudo se facilita. O que acontece? Hoje em dia, né, no nosso mundo moderno, há muito uma negação dessa vocação que é a maternidade. Você pode fazer tudo. Você pode ser tudo que você quiser, menos mãe. Você pode ser tudo que você quiser, menos dona de casa. Então, hoje em dia se tem uma super desvalorização e o que você mais vê aí é as mães olhando para os seus filhos de forma como um peso, né? Como se eles fossem algo que trouxe realidade ruim. E na verdade não é isso. O problema está no nosso olhar, né? É aquela famosa história, né? O copo pela metade, ele tá cheio ou tá vazio? Ele tá meio cheio ou meio vazio, né? Não é o copo que está meio cheio ou meio vazio, é o nosso olhar que vai dizer qual das duas realidades nós queremos encarar. E a mesma coisa na maternidade. E para falar dessa temática, né, da educação, dos hábitos, nós precisamos falar também da conexão que nós precisamos ter desde o ventre com o nosso filho. O que acontece? Hoje em dia nós perdemos aquele famoso instinto materno. Por quê? Porque a gente está tão cercado de facilidade, a gente está tão cercado de coisas que auxiliam a maternidade, que muitas das vezes esse auxiliar toma o lugar que era próprio da mãe. Então, no caso, por exemplo, de o bebê tá chorando. Né? O bebê tá chorando e tal, o que você faz, o que vai fazer? Você não olha para ele e tenta, né, identificar o que está acontecendo. O que você já faz? Você já coloca uma chupeta. Você já coloca, se a criança é maiorzinha, você já coloca ela para ver uma televisão. Você já coloca ela para se distrair. Então, na verdade, o que a humanidade, o que esse mundo moderno hoje tem feito com a nossa maternidade é abafar a nossa capacidade de educar os nossos filhos. Porque com todas essas ferramentas, não que elas sejam ruins, mas nós precisamos ter um certo cuidado. Porque muitas das vezes a gente vai acabar saindo da linha tênue, né, de ser um auxílio para ser a solução de todos os problemas. Quando, na verdade, o que deveria ser a solução era a sua conexão com o seu bebê. Nenhuma mãe, nenhum bebê é igual ao outro.
E só você que gerou aquela criança, que gerou aquela alma no seu ventre, que passou 9 meses sentindo aquela criança, modificando o seu corpo, modificando, né, a sua realidade, que vai saber o que é melhor para o seu filho. Óbvio, vai ter, né, dicas aí universais que a gente pode dar, algumas táticas, né, para poder facilitar o dia a dia, mas a conexão da mamãe com o bebê precisa ser uma realidade de resgate na nossa vida de vocação materna, né? Por que que hoje em dia a gente vê tantas mães frustradas? Por que que hoje em dia a gente vê tantas mães que não têm tantos filhos, mas estão frustradas, estão chagadas na sua intimidade, na sua maternidade? E antigamente a gente via aí famílias muito mais numerosas, mães que tinham 10, 12 filhos e conseguiam dar conta, sendo que hoje nós que somos mães não damos conta de uma criança, né? Então isso tudo precisa ser colocado na mesa como uma reflexão de como nós estamos vivendo a nossa maternidade. Nós estamos tomando posse dessa maternidade ou nós estamos nos esquivando? Porque a criança precisa do nosso olhar. Precisa que nós devolvemos a ela esse olhar de cuidado, esse olhar de ouvir, de tentar sentir o que ela está sentindo. Né? Um choro, por exemplo, ele nunca é por acaso. Né? Ele não é a causa, ele é a consequência. Alguma coisa está acontecendo naquele bebê para que essa atitude, essa medida seja o choro. Né? Então ele não chora porque ele quer te irritar, ele não chora porque ele quer te dar nervoso. A criança não faz birra porque quer te deixar maluca. Não é isso. Algo antes vem antes disso. E nós precisamos estar sensíveis e conectadas com o nosso instinto materno para poder sanar tudo isso, né? E aí foi isso que eu tentei, durante toda a minha gestação, eu sempre estudei muito sobre o assunto da maternidade, principalmente depois que eu comecei a ser gestante, né? Já estudava quando casada, e aí quando comecei a ser gestante, que depois de um ano que eu engravidei, depois de um ano de casada, comecei a me interessar por esses hábitos, por esses assuntos, né, mais aprofundados. E daí eu vi também que a maternidade ela é simples. O problema é que a gente complica. A gente precisa ter a chupeta da Chico, a gente precisa ter o brinquedo da Fisher-Price, a gente precisa ter o leite ninho, o leite Nan. E na verdade a gente não precisa disso. Isso é o que a indústria, né, toda a pressão da sociedade nos faz entender que é preciso. Mas, na verdade, não precisa disso. Não precisa gastar rios e fundos para ser mãe, para dar uma boa qualidade de vida para o seu bebê. O que precisa, realmente, você olhar para ele, você dar o carinho, você ser constante, né? Isso é mais difícil? Com certeza. Porque comprar uma chupeta, só ir lá na loja, a vendedora vai me vender, pronto, taco lá no bebê, tá certo. Mas, lá no futuro, todo esse sacrifício que você fará hoje fará uma grande diferença. Uma grande diferença. Principalmente na personalidade da sua criança, no caráter dela, na forma dela se sentir segura no mundo. Então, a questão dos hábitos que eu criei com a Aurora não foram para mostrar que eu sou boa, que eu sou melhor ou não. Foram porque eu decidi realmente aí viver a minha maternidade integralmente, né? Hoje eu não trabalho fora, estou aí com o projeto das fraldas de pano, depois vocês entram lá no meu IG e seguem, a gente tem uma lojinha, está começando aos poucos, e eu decidi, né, que eu iria fazer diferente. E aí, você quer saber da introdução, né, mãe? Quer que eu fale da introdução? Tá. E aí, isso, aí eu comecei Só uma coisa, a filha dela cai no chão, levanta e sai andando. Sempre que ela cai. Porque ela, de alguma forma, deu segurança a Maria Aurora. Eu nunca vi uma criança de 1 ano de idade que cai, levanta sem chorar.
sem falar um ai. E são tombos e cai, levanta e não tá nem aí. Isso é inacreditável. E eu quero que tu fale isso também. Como pode essa menina cair, levantar e vai, mexe aqui, mexe ali, não tá nem aí, vai. Então, aí na introdução alimentar, né, eu também pesquisei bastante e eu encontrei um método chamado BLW, né, que é um método em que você oferece os alimentos na forma que eles são, né? Você não tritura eles, você não coloca eles como papinha, você dá o alimento como ele é, claro, de forma que a criança consiga fazer a mastigação. Então, você oferece normalmente em forma de palitos, porque a criança ela não tem um movimento de pinça, que é esse movimento fino. Ela tem um movimento, a coordenação motora grossa, que é de abrir e fechar a mão. Então, você fazendo o formato do alimento ser em palito, você consegue que ela pegue assim. E aí ela come o que está em cima, né? E aí eu fazia o cozimento adequado para que ela conseguisse tirar o pedaço e conseguisse, de certa forma, mastigar com o céu da boca. A nossa gengiva, ela não é uma gengiva que é mole, né? Ela tem os dentes já embaixo. Então, é um mecanismo da nossa boca que é rígido. Então, a criança consegue mastigar mesmo sem dente. É claro, a mastigação ela vai evoluindo conforme a estimulação da mesma, né? E eu procurei muito sobre o BLW e vi que as vantagens e benefícios eram imensas. Por quê? O BLW, ele incentiva a coordenação motora da criança, porque você vai dar uma certa autonomia para ela manipular os alimentos. Ela trabalha a curiosidade, porque aqueles alimentos, no primeiro momento da introdução alimentar, não são para alimentar a criança. Isso é um ponto importante que nós mães precisamos saber. A gente coloca uma certa pressão nas nossas crianças e até mesmo na nossa maternidade, e é por isso também que nós nos frustramos. Nós temos que aprender a olhar o ritmo do nosso bebê. Não é porque a criança que é filho da sua amiga já está comendo e tem a mesma idade que o seu filho está atrasado. Não. Cada criança tem um ritmo. E a criança ela tem um ritmo um pouco mais lento do que nós adultos e do que outras crianças. Então, na introdução alimentar, nós temos essa probabilidade de que a criança, no primeiro momento, vai manipular os alimentos, vai brincar com os alimentos, mas não vai consumi-lo, né? Porque é tudo muito novo. E a criança, no seu primeiro ano de vida, ela trabalha o cérebro de uma forma, assim, exaustiva, porque tudo é novidade. Tudo é novidade. Desde do móvel que está girando ali no bercinho dela, até ela olhar para você que deu o primeiro sorriso, então tudo é novidade. E aí na introdução alimentar, você trabalhando, né, essas questões, você consegue dar uma autonomia e uma segurança para o seu bebê um pouco maior. E aí eu comecei a ver esses benefícios, também vi o benefício da questão da mastigação, porque os nossos músculos faciais precisam ser estimulados. Se você demora muito para iniciar a mastigação na sua criança, pode haver sim uma deficiência aí, tanto óssea, tanto do organismo, e aí ela não desenvolver bem aquela mastigação, tá? Então tudo isso foi contando muito para eu poder escolher esse método. É claro que no início, né, a gente fica meio receoso, mas o bebê não vai engasgar? E aí também eu comecei a ver que não é bem assim. Eu quero que tu fale do engasgo. O engasgo, na verdade, é um movimento raro de se acontecer. Por quê? O engasgo ele é caracterizado pela obstrução da via aérea, seja parcial ou completa, tá? Quando acontece esse evento do engasgo, da criança engasgar, ela começa a apresentar alguns sinais, tá? Então, ela começa a apresentar sinal de ficar mole, né? Como se estivesse desmaiando. Começa a ficar roxa. Começa a não atender aos comandos. Diferente, nós temos em contrapartida o reflexo de gag. O reflexo de gag, na verdade, é um mecanismo de defesa,
que é aquele mecanismo de ânsia, né? Que a criança tem mais facilidade de ter do que nós adultos. Nós também temos o reflexo de Gag, só que é um reflexo voluntário. Na criança, o reflexo de Gag ele é um reflexo involuntário do nosso organismo. Então, a criança, no meio da língua dela, do palato dela, ela tem esse mecanismo de defesa que é expulsar o alimento. Então, quando a criança está comendo e aí ela está mastigando, está ali fazendo, ela começa a fazer esse movimento de voltar o alimento, não é engasgo, é reflexo de Gag. Depois, se vocês quiserem, coloca a hashtag aí no Instagram que vocês vão ver alguns vídeos dos bebês fazendo reflexo de Gag. Esse mecanismo ele serve para quê, Yara? Para que a criança não sofra o engasgo. Olha que sabedoria de Deus na nossa vida, né? O reflexo de Gag ele vai fazer com que qualquer corpo estranho, com que qualquer corpo maior do que a entrada ali, né, do canalzinho do bebê, possa voltar, porque ele vai identificar que aquele tamanho daquele alimento não vai passar pela via do bebê. Então, ele faz esse mecanismo de voltar o alimento. Às vezes, o reflexo de Gag é tão intenso que chega a vomitar, porque às vezes pode chegar a passar pelo canal e aí a criança devolve esse alimento, né? Então, isso é o reflexo de Gag, tá? Então, é muito importante a gente saber a diferença de um e outro. Eu não estou dizendo aqui que não é desesperador. Na primeira vez, a gente fica meio assustado. Mas se a criança... outra coisa importante. No reflexo de Gag, as atitudes da criança são... Ela não fica assim, inconsciente, parecendo que vai desmaiar, não fica roxa. Ela sabe desenrolar aquela situação sozinha. Então, começa a apresentar a ânsia e ela consegue expelir sozinha o alimento, tá? Coisa que com o engasgo ela não consegue sozinha. Aí precisa fazer aquela manobra para poder realmente expelir o alimento. No reflexo de Gag, isso é involuntário. Então, o alimento involuntariamente já é expelido da boca do bebê. E, normalmente, quando isso acontece, ele espelha aquele alimento e ele já coloca outro na boca de novo. Então, por quê? Porque é uma ação natural e de defesa do nosso organismo, principalmente quando nós somos bebês. Então, não é para a mãe ficar se desesperando quando ela começa a parecer que está engasgando, é isso? Não é para ficar se desesperando. E outra coisa também que é muito interessante é que a introdução alimentar é recomendada aos 6 meses, porque nós temos aí, com 6 meses, o começo da maturidade do nosso sistema digestivo. Então, antes disso, o bebê ainda é muito novinho, ele não consegue processar muitos alimentos, não tem as enzimas necessárias para isso, por isso que é recomendado a partir dos 6 meses, tá? E a partir dos 6 meses também é que ele começa a ter um equilíbrio maior, né? Sentado, da cabecinha, que é muito importante. Não se deve começar uma introdução alimentar se a criança não consegue sustentar a cabecinha, tá? Porque isso vai ser muito importante para que ela possa ingerir os alimentos, sejam eles em BLW ou não. Mas eu escolhi o BLW por conta de toda essa dinâmica de dar autonomia para minha bebê, de eu poder ter essa segurança de praticidade também. Eu vou falar para vocês, o BLW é muito prático. Você simplesmente corta, coloca no vapor, cozinha e pronto. Você não precisa passar em peneira, você não precisa ter nada muito especial. Outra coisa também, eu não precisei comprar nada assim especial. No máximo foi a cadeira de alimentação, que eu queria uma cadeira que é daquelas portáteis, né, que eu posso levar para os outros lugares. E a bandeja. Até hoje eu faço assim. Hoje, né, por algumas circunstâncias, eu faço o sistema de introdução participativa. Então, ela tem a possibilidade de pegar os alimentos e como ainda ela não sabe comer com a colher, eu dou o arroz e feijão na boquinha dela. Mas eu não a manipulo, eu não a engano, eu não a iludo, né? Isso é muito importante de saber. Independente da introdução alimentar que você for fazer, seja ela em pedaço ou em papinha, você não pode, você tem que confiar no seu bebê. Porque nós temos o instinto de saciedade. E o bebê, ele vai saber quando ele está satisfeito. Ele vai, né, mexer a cabecinha para um lado para o outro. A minha filha já faz logo assim. Né? Não quer comer, já faz logo assim. Não come.
Então, confiar de que ele está satisfeito. E se por acaso você achar que está faltando alguma coisa ainda, ele vai ser suprido no leite materno, né? Então, confia no seu bebê. Olha para o seu bebê, faz aquela conexão de mamãe e bebê. Não tenta querer que ele coma além do que o organismo dele está acostumado. Tá, olha, mamãe Rafa tá aí que privilegia, a Paola também, privilégio. Então, vai vendo aí o tempo, mas não me perco. Anda logo, senão... Então é muito importante que você confie no seu bebê, tá? E não fique forçando, porque isso também vai dar a ele esse trauma de não querer ter essa familiaridade com os alimentos, tá? Então é muito importante que você confie no seu bebê, não tente ao máximo não distraí-lo, né? Com um aviãozinho, com televisão. Faça o momento da alimentação ser o momento da alimentação. No máximo você pode cantar, né? Aquela coisa. E coma junto com ele, porque a criança ela é movida pelo exemplo. Até uma certa idade, ela é movida pelo exemplo. Você pode falar 1000 vezes, mas se você fizer ao contrário, a criança vai seguir o que você fez e não o que você fala. Entendeu? Passa aí pro próximo. São tantas coisas também que é difícil, né? O próximo. Eu não sei se eu peço a você para falar do sono, do equilíbrio do sono que você alcançou com a neném, ou se eu peço a você para falar da não colocação dos tecnológicos, dos celulares na criança. Eu acho que, assim, para finalizar, é o ideal que você fale sobre a tecnologia com a criança. Eu acho que o soninho pode deixar para outra live, porque a gente vai ter que finalizar, daqui a pouco vai cair e a gente não vai dar tchau. O sono é muito simples, gente. 3 formulazinhas básicas, né? Eu tive que fazer uma consultoria para poder entender isso. É você ser constante, ser firme e ter palavras de honra. Então, se você vai fazer uma coisa, você tem que cumprir aquilo. Você não pode ficar esmorecendo, porque a criança ela não é boba, né? Ela sabe quando o pai tá, né? Ela sente quando o pai tá ali realmente decidido e quando o pai tá, ai meu Deus, não sei se é isso que eu quero para minha vida. Então, essas 3 palavras são o que resume aí a questão do sono. Em relação à educação sem telas, né? Educação sem tecnologia. Antes de mais nada, eu recomendo 2 livros que são assim pilares para mim, que é Educar na Curiosidade, da Catherine Lecuyer, e o Carinho e Firmeza com os Filhos, tá? Esse é muito prático, tem figuras ilustrativas que fala sobre a educação com personalidade, a educação com a autoridade dos pais. Não é autoritarismo, é autoridade, é bem diferente. E a educação na curiosidade, ela trabalha a questão da tecnologia. E aí, eu optei, na minha casa, na minha vida, na verdade, em não ter acesso, em especial, às telas, né? Óbvio que o celular a gente acaba tendo aí, mas é só eu e meu marido. A minha filha não tem acesso nenhum às telas. E esses dias a gente já vendeu a televisão também. Que a gente já não via, né? De dia, eu e minha filha, a gente não vê televisão. Meu marido é que gostava um pouco, mas também agora não faz tanta diferença para ele. Já faz 1 ano que eu não vejo televisão, mesmo antes da Aurora nascer, era uma escolha minha. E depois que eu comecei a ler o livro Educar na Curiosidade, isso se reforçou como valor na minha vida. Por quê? O que acontece, gente? A criança, hoje, primeiramente, ela não é tratada mais como criança, né? Ela precisa crescer logo, ela precisa ser adulta logo, ela precisa fazer as coisas rápido, ela precisa atender aos nossos comandos com o máximo de obediência, e se ela desobedecer é uma afronta, e lá, ou então nós não podemos, né, dar comando nenhum, porque na verdade a criança vai ficar traumatizada se eu ficar impondo a ela os meus limites, fazendo os limites para que ela possa crescer. Isso não pode, isso é muito prejudicial para a criança. Né? O que dizem hoje em dia. Na verdade, isso é uma falácia, tá? Porque a criança, ela não tem autonomia. Ela é um ser que precisa ser regido. Ela, sem uma regência, sem uma autoridade, né, sem um exemplo de referência, ela se perde.
E daí você perde não só aquela criança naquele momento, mas aquele adulto que ela vai se tornar. Então na infância, você pode estragar a fase adulta daquela criança total. E o que a gente vê hoje? Muitos adultos que não saíram da fase da infância. Por quê? Porque não vivenciaram bem essa fase. Porque não tiveram uma infância satisfatória. E aí ficaram naquele mundo remoendo e não conseguem passar para a maturidade, né? Que é próprio do adulto e não da criança. Então, o Educar na Curiosidade é um livro que trabalha, né, muito a perspectiva da criança sendo protagonista da educação. Mas em que sentido? Da gente deixá-la ser aquilo que ela é na sua essência. Então, a curiosidade, ela é um motor essencial na infância. Tanto é que a gente vê, né, a gente que é adulto, que já passou dessa fase, a gente fica assim espantado porque a criança ela consegue tirar graça, consegue ficar surpreendida com um cair da água da torneira. A criança consegue ficar surpreendida, né, falando, olha mãe, quando passa um carro. E a gente acha isso uma super bobeira, né? Nossa, você tá olhando o carro. Mas isso é por quê? Porque no pouco elas conseguem extrair mil e umas possibilidades. E o que em contrapartida a tela tem feito com a educação dessas crianças? Tem alienado as crianças. Por quê? Tem um estudo no próprio livro que a autora traz, um estudo da Sociedade Americana de Pediatria, que é uma das maiores referências em saúde, né, da criança para várias regiões, né, não só da América, mas para várias regiões, que comprova que em um minuto, se eu não me engano, ou em meio segundo, tem mais de 7 vezes, passa mais de 7 cenas por segundo, alguma coisa assim. Depois eu coloco lá no meu story direitinho. E esses 7 vezes por segundo, você imagina, uma criança que está começando a se desenvolver, que o cérebro está a todo vapor, e aí naquele momento passa 7 cenas de uma vez, ela não consegue processar. Então o que o cérebro dela faz? O cérebro dela, na vida real, ele olha, observa, contempla e absorve. Quando a criança está na frente da tela, esse processo é interrompido. Ela simplesmente olha e tem que absorver numa velocidade luz para a capacidade dela como criança. Então, começa a entrar num estado de hipnose, num estado de hipnotização daquela criança. E essa hipnotização começa a fazer com que o cérebro atrofie a sua capacidade de fazer essa conexão com o mundo real. Então, a criança que tem acesso a telas, que tem acesso à tecnologia muito cedo, ela é uma criança desinteressada. Ela é uma criança que vai olhar para um brinquedo que você der para ela, vai falar assim, ai, muito bom, legal, e vai largar de mão em 1 segundo. Ela não vai contemplar aquele brinquedo, ela não vai se imaginar brincando, dando possibilidades para aquele brinquedo. Por quê? Porque o tempo todo ela é super estimulada com a tela. O tempo todo. E aí, quando ela vê uma coisa que não tem um super estímulo, aquilo não tem interesse. Então, a televisão ela age como uma droga na criança, tá? Tanto é que quando a criança fica sem essa tela, quando ela tem muito hábito da tela e fica sem ela fica em estado de abstinência. E aí começa a dar irritação, começa a se tornar uma criança agressiva, né? Começa a se tornar uma criança que não atende a comandos, que não prende a atenção com nada. Então, a tela, ela tem um prejuízo muito sério mesmo. E o celular também, telas eu digo no geral, tá? Para criança até os 12 anos, tela, celular, tablet, isso hipnotiza as nossas crianças e tira a capacidade delas de interagir, de ser curiosa. Espera aí um momentinho. Vai lá ver a neném.
Então, gente, olha que live, que entrevista maravilhosa com a Yara. Agora ela foi dar uma olhadinha na neném. De repente deve trazer aqui para a gente poder ver também, né? Como é interessante esse processo diferenciado de ser mãe. Né? Tantas mães o tempo inteiro aceleradas, sem ter esse olhar direcionado, né? O que é tão importante para a criança, esse amor, esse carinho, essa atenção que a mãe tem que se dispor a dar ao seu filho. É muito importante ouvir mais a Yara, ouvir mais do que ela tem a falar. Agora eu quero que ela diga sobre o processo dela de consultoria de mães. Então, eu estou iniciando esse trabalho, né, de consultoria em especial com as mães de primeira viagem, né, porque na primeira viagem a gente tem muita dificuldade ainda de... Pega ela, não adianta. O Pablo já está lá, o Pablo já está lá. Nós temos muita dificuldade de saber, de se inteirar sobre esse assunto, são muitas informações, né, e como eu já tenho uma certa experiência, né, com a Aurora, com coisas que verdadeiramente deram certo, né, na minha maternidade, eu quero compartilhar também com outras mães. E aí eu estou começando esse trabalho da consultoria, né, em grupo. E quem quiser saber mais, né, pode me acompanhar pelo Instagram. Também vou estar falando um pouco lá nos stories sobre isso. E eu fico a dica aqui: eduque a sua criança na curiosidade, né? Devolva a ela o ser criança, não queira adiantar as coisas. Eu sei que às vezes é difícil porque ela requer uma atenção de nós e às vezes a gente precisa aí, né, de um tempo a mais, mas saiba que esse tempo da infância ele vai passar e não vai voltar. Às vezes uma situação que você está vivendo que não seja com a sua criança, você pode, né, consertar aquilo, mas a infância da sua criança você nunca vai poder consertar, porque é uma vez somente que é vivida. Uma vez. Então, devolva o seu olhar a ela. Devolva, volte para si e tente encontrar em você o instinto materno que fez essa conexão entre você e o seu bebê lá no início, no ventre. Né, onde você sabia que o seu filho estava bem, sem mesmo fazer um ultrassom. Por quê? Porque você estava ligado a ele. E apesar de agora ele estar fora de você, você precisa também estar conectado com ele. O seu olhar, a segurança que você passa nas suas palavras, o carinho e a firmeza que você trata com a sua criança vai fazer diferença na personalidade e no caráter dela. Pode ter certeza que se você educa com carinho e firmeza, se você educa com essa segurança, lá na frente ela vai se tornar uma adulta que realmente vai saber fazer as escolhas certas, vai saber escolher, não vai ficar indecisa. Por quê? Porque ela teve um ponto de referência, ela teve uma autoridade que guiou ela para que ela pudesse ter essa autonomia e essa personalidade construída. Quando nós não temos alguém que nos seja referência, alguém que nos faça, né, essa ponte entre a nossa realidade da infância e a realidade do mundo real, nós nos tornamos seres inseguros. Nós nos tornamos seres que não têm a base para poder tomar atitudes e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter que terminar essa live por hoje. Deus abençoe você, minha filha, que você continue assim, educando perfeitamente a sua filha. E o próximo bebê que está vindo aí, que a gente não sabe se é menino ou menina, que venha muito abençoado, iluminado por Deus, e que seu processo de mentoria seja rápido, aconteça logo, para você impactar muitas mães dentro desse universo de amor materno. Parabéns, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada por ficarem até conosco. Até mais. Tchau.